Os amados podem até se assentando por enquanto. Vamos fazer umas introduções aí. Esses livramentos, isso tudo aí, esse mover de Deus maravilhoso, né? Muito gostoso. Eu já senti muita presença do Senhor hoje e ainda estou sentindo de estar nesse lugar. Amém. Amém. Esse é o Deus que se manifesta àqueles que o amam, né? Que o buscam, que o procuram. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que Deus nos revelou, Deus nos mostrou, e eu gostaria de pedir a atenção dos amados, daqueles que gostam de ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos, né? O Senhor tem aqueles tesouros escondidos, Ele mostra aos seus filhos, aos seus pequeninos, aqueles que buscam, né? Não a curiosos, mas aqueles que procuram se aprofundar mais na palavra. Deus realmente mostra e revela, como tem revelado aqui nesse lugar. Alimento maravilhoso que tem saído deste altar para o nosso sustento, para nos alimentar, nos alegrar e, através de tudo isso, nos livrar também. Nós vamos falar sobre um assunto que está lá em Gênesis, capítulo 37, versos 23 ao 36. Eu só tenho os amados ficarem sentados porque a leitura, eu nem tenho muito costume de ler tanta coisa assim, mas eu acho que é interessante ler. Eu vou ler rapidamente, de uma forma que os irmãos entendam. Se houver alguma dúvida, depois a gente pode estar lendo novamente em casa, estudando aí. Gênesis 37, a partir do 23, nós vamos ler até o 36. Então eu vou ler aí rapidamente. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram-na na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece. E eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, Pai, que nós temos como esteira sobre as nossas vidas, é essa que nos conduz, que nos leva, é essa palavra que nós somos conduzidos, essa palavra viva, Pai, que há de nos levar ao céu, certamente, é diante dela que estamos agora, Pai. Nós não queremos ouvir nada que seja do homem, ó Pai, que nós não precisamos, pois nós precisamos daquilo que vem do Teu trono da glória. Que venha agora a Tua palavra aos Teus filhos, ó Pai. Venha nos ensinar, venha, Senhor, nos admoestar, se necessário, fala conosco, Pai, da maneira como Tu quiseres. Eu sou somente um canal usado por Ti. Usa-nos, ó Pai, agora nesse lugar. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
Irmãos, eu sei que essa palavra já é uma palavra muito usada por pregadores. Eu já vi muitas ministrações, vocês também com certeza já ouviram todo tipo de ministração ao redor desta palavra. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela fala, ela é atual, ela é onde ela é hoje, será eternamente. Essa palavra sempre se renova na nossa vida, sempre traz ensinamentos para nós. Amém. Eu creio que, apesar de estar lá no começo, no Velho Testamento, tem ensinamento para nós nos dias de hoje. Amém. Nós estamos acostumados a falar, quando pregamos Gênesis 37, a falar de José, a falar de sonhos, a falar dessas coisas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, sobre promessas. Será falado muito sobre promessas hoje. Trocar? Amém. Então, essa parte da palavra não é muito comum de ministrarmos sobre promessas, né? Mas hoje eu quero falar aos amados hoje sobre essas promessas. Por isso, eu vou voltar aqui no verso 31, porque de fato essa mensagem ela está em volta dessa passagem do verso 31 aqui. O texto diz, o verso do texto, que os irmãos então pegaram a túnica e colocaram essa túnica no sangue de bode. Então, queridos, Jacó, ele tinha dois filhos prediletos. Um se chamava Benjamim e o outro se chamava José. Mas de acordo com esse texto sagrado, ele dá uma túnica colorida, ele não dá para Benjamim, apesar de Benjamim também fazer parte desse grupo seleto de filho predileto. Benjamim não tem essa túnica colorida. E ambos são fruto do relacionamento com a mulher que Jacó amava, que era Raquel. Então eu quero chamar em primeiro lugar a sua atenção para o fato de que muitas vezes, meus queridos, nós recebemos nas nossas vidas túnicas ensanguentadas. O que viria a ser túnicas ensanguentadas? Parece estranho, mas já já vocês vão entender, se alguns já não estão entendendo. O texto diz que os filhos pegaram uma túnica ensanguentada e trouxeram ao pai. E disseram: pai, o teu filho morreu porque uma besta fera do campo o comeu, o matou, né? E diz o texto: Jacó, agora eu estou apenas imaginando o que pode ter acontecido ali. Ele deve ter pegado aquela túnica, ele deve ter trazido ao peito e falado: não, meu filho, não pode ser o meu filho querido, meu filho da promessa, o filho que Jacó tinha ali expectativas por causa daquilo que Deus já tinha falado com ele, por causa dos sonhos, por causa de uma visão como patriarca, né? Jacó tinha a expectativa sobre José muito grande, e ao invés de receber o filho de volta, ele recebe uma túnica ensanguentada. Talvez então, alguns de nós tenhamos recebido nas nossas vidas uma túnica ensanguentada. O que viria a ser isso? Eu vou citar alguns exemplos que eu tenho certeza que não tem nada a ver com ninguém aqui, ou se tiver, amém. Mas um exemplo, por exemplo, você está bem de saúde, andando, pulando, dançando, fazendo de tudo na presença do Senhor, glória a Deus por isso. De repente você vai no médico fazer apenas um check-up por alguma coisinha e vem lá um diagnóstico, um exemplo, uma doença que agora parece que está na moda, infelizmente, câncer. Aparece um diagnóstico lá: olha, você está com uma suspeita aí de câncer. Isso é uma túnica ensanguentada. De repente, nós que somos casados, né? Mas muita gente aí fora, eu escuto muito isso, na vida de pessoas crentes, inclusive. Está tudo bem no relacionamento, de repente um pega e pica a mula, vai embora e larga tudo, abandona tudo. Isso é uma túnica ensanguentada. De repente, você pega e monta um negócio, está indo tudo muito bem, o negócio está prosperando, a coisa está avançando, está tudo bem, apesar da crise mundial e tudo mais, está indo tudo bem. De repente, do nada assim, começa a acontecer algumas coisas e você quebra, você fala. Isso é uma túnica ensanguentada. Uma pessoa que não tinha nada na vida, você pega essa pessoa, traz para você, você ajuda, você investe, você orienta, você investe dinheiro, você investe tempo, você dá aquele auxílio, chama até de filho algumas vezes, e essa pessoa chega e traz você, te engana de alguma forma, leva com dinheiro, você vai embora. Isso já aconteceu até aqui na igreja, né?
Nós já recolhemos muitas pessoas aqui, ajudamos, orientamos, e essa pessoa pega e se manda e volta para o mundão, e vamos beber, e volta para o lamaçal do pecado novamente, né? E muitas vezes até já aconteceu fatos aqui de levar até dinheiro aqui, de alguns irmãos aqui, deixando a gente em situação difícil, túnica ensanguentada. De repente, meus irmãos, eu vejo muito isso também, e você também tem visto, filhos de crente aí, que esse mundo do jeito que está sujo, se envolvendo em droga, aquele filho que você criou, você amou, e dentro das suas condições, você deu de tudo para esse filho. De repente, esse filho começa a usar crack, túnica ensanguentada. Vocês perceberam que seria, o que viria a ser aí, túnica ensanguentada? E aí diz o texto aqui, que Jacó recebe, é uma túnica ensanguentada. E ele pega essa túnica e ele diz: olha, eu morri. Imagine isso, Jacó, pelas suas palavras, ele morre junto com essa má notícia. Diz o texto aqui que ele rasgou as suas vestes e vestiu com pano de saco. Por vezes nós vemos na Bíblia, meus amados, essas expressões, não somente com Jacó, vários homens de Deus, né? Davi também já rasgou as suas vestes. Essa é uma maneira de dizer que essas pessoas não estão se conformando com o que está acontecendo, eles estão indignados de tal forma que ele pega e eles rasgam as suas vestes, se vestem com pano de saco, porque é uma situação que para eles é impossível de ser suportada, de ser aguentada. É algo que sobreveio sobre a vida deles, humanamente falando. Então eles rasgaram as suas vestes. Esta era a demonstração da indignação. Agora, uma coisa interessante aqui é que isso era uma mentira, não era verdade. Era uma mentira. Agora acabou, meu. Não, volta. Quer voltar? Túnica ensanguentada. Então, queridos, uma coisa interessante que nós vemos aqui é que isso era uma mentira, não era verdade. Todos nós hoje sabemos que isso era uma mentira. Pensa só numa coisa: os filhos disseram ao pai que seu irmão havia sido morto por uma besta fera, mas isso era uma mentira. E o que é pior, até o encontro de Jacó com José, a vida de Jacó, a vida dele, foi totalmente conduzida por uma mentira, que não era verdade. Isso levou muitos anos. Isso nos leva a nos perguntar muitas vezes se por acaso nós não estamos sendo conduzidos por uma mentira, por causa de uma notícia desse tipo na nossa vida. Mas nesse momento, eu e você podemos estar sendo conduzidos por uma mentira. Muitas vezes alguém diz para você: olha, você não é nada, que você nunca vai dar certo, que o seu casamento vai ser igual aos outros da sua família que nunca dão certo também. Muitas vezes vem essa palavra de maldição sobre a sua vida, que não passa de uma túnica ensanguentada, que tudo que você vai começar, com certeza vai quebrar. Não adianta. Eu já quebrei 4 vezes, já fali 4 vezes já. Eu cansei de ouvir isso. Familiares, amigos: olha, desiste, vai arrumar um serviço. Você como empresário, se você montar, é certeza, vai falir de novo. A história já diz isso. Eu sou exemplo vivo disso. Qual é a mentira que tem conduzido a sua vida? Já parou para se perguntar? Se alguma coisa que te aflige assim, de repente, será que não é uma mentira? Será que não é uma túnica ensanguentada que você está arrastando e está fazendo você se sentir dessa forma, como Jacó estava aqui, rasgando as vestes? Porque aqui a vida de Jacó, ela passa a ser conduzida por uma mentira. Todos nós temos a tendência de responder negativamente quando recebemos uma notícia ruim, algo ruim, principalmente quando aquilo tem a aparência de ser muitas vezes maior do que nós. Algumas coisas vêm sobre a nossa vida e parece que tem uma aparência de ser maior do que nós, e às vezes é mesmo. Só não é maior do que o nosso Deus, mas pode ser maior do que nós. Então Jacó recebe, meus irmãos, o pior presente que o diabo poderia enviar. O que? Aquela túnica ensanguentada. E note que há uma coisa interessante aí. Jacó, ele não era nem um besta, não. Ele conhecia muito bem sangue de animal. Ele era caçador.
E um homem experimentado, um homem caçador, um homem que conhecia, ele pegou aquela túnica ensanguentada e eu já estudei algo nesse texto, eu andei pesquisando. E o sangue desse animal que foi colocado na túnica, ele é um sangue muito mais grosso do que o sangue humano. Fácil de perceber que não era o sangue humano. Mas Jacó confiou, porque quem estava falando com ele eram os filhos dele. Quem aqui não confia no seu filho? Seu filho fala, você acredita? É interessante, isso até me deixou até um pouco zonzo de imaginar, porque os próprios filhos viram a desgraça que o pai ficou, aquela situação quase querendo descer a sepultura ali. Eu já vi gente se suicidar por menos do que isso. E os filhos vendo aquela situação, nem para falar, não, pai, não foi nada disso e tal, ninguém. Eles simplesmente se conformaram de ver o pai naquela situação. Tentaram até ir lá consolar, mas o pai recusou ser consolado. Porque ele queria ir à sepultura junto com o filho, né? A que ponto o ser humano pode chegar, né? E nós não estamos falando de primos, de tios, não estamos falando de amigos, não, estamos falando de filhos autênticos, legítimos. Então Jacó, ele olha, como é que ele olha para aquela túnica? Ele olha, às vezes, como nós olhamos para os nossos problemas, horizontalmente, não verticalmente. Jacó fica tão abatido pelaquela notícia, que ele desiste da vida. A partir daquela notícia, para Jacó não tem mais promessa, não tem mais altar levantado, não tem mais luta com anjo. Em Gênesis 28 diz que Jacó, ele tem uma visão dos céus abertos. Meus irmãos, esse foi o primeiro homem na Bíblia a ver os céus abertos. Imagine só que intimidade esse homem não tinha com Deus. E depois disso não tem mais nada para esse homem. Depois disso para ele não tem mais nada. E é verdade que eu e você somos o tempo inteiro bombardeados pelo inimigo, pelo diabo, para sermos reprogramados para a derrota. Porque ele sabe que Deus nos chama de mais do que vencedores. Amém. Mas ele quer nos reprogramar. E o que eu acho fantástico é que parece que essa situação ela termina no capítulo 37. Mas eu quero agora que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis 45, porque agora você vai ver a virada de Jeová agora. Eu até gostaria que você me permitisse ser profeta sobre a sua vida. Amém. Mesmo que você tenha chegado aqui nesse lugar, tenha chegado aqui nesse ambiente, trazendo uma túnica ensanguentada, eu quero dizer para você que Deus vai virar o seu cativeiro em nome de Jesus. Amém. Aqui em Gênesis 45, aqui no verso 16, nós saímos da túnica. O pai está pensando que o filho está morto, olha só. No capítulo 37, quando os irmãos lá olhavam para José, eles olhavam, era para zombar. Lá vem o sonhador, o chato, o mexeriqueiro, né? O cara que nasceu como filho do papai, né? O predileto. Só que Deus entrou aqui nessa história. E quando ele entrou nessa história, os mesmos que um dia jogaram José lá no poço estão agora diante dele, se prostrando. Um dia, eu não sei quando, porque para todas essas coisas há um tempo determinado, a Bíblia diz isso, mas um dia, quem não acreditou em você, meu querido, um dia aqueles que fecharam a porta para você, um dia quem bateu a porta na sua cara, um dia quem fez tudo contra você, ainda vai se curvar para reconhecer que o teu Deus é que cuida da sua vida. É Ele que te dá a vitória. Amém. É Ele que abre a porta. É Ele que levanta e que ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou para você. Ninguém pode mudar. Olha aqui no verso 19. Se alguém disse que você não tem valor nenhum dentro daquela família, né? Mas a bênção vai entrar por lá, por causa da sua casa. A tua vida vai ser uma porta de bênção para a sua família. Amém. A tua vida vai ser uma porta para aquilo que Deus vai fazer na sua família, meu irmão.
Isso é fantástico. Eu fiquei impactado, eu fiquei animado quando eu vi isso. Olha aqui no verso 22, diz que a cada um de seus irmãos, José deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 30 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Porque José, já que ele perdoou seus irmãos, ele dá, por que será que ele dá somente uma muda de roupa, mas para Benjamim 300 peças de prata e 5 roupas novas? Aqui, meus irmãos, aqui tinha uma oferta aqui. Não sei se você percebeu aqui, ele estava entregando uma oferta. No capítulo 43, José manda os seus irmãos voltarem lá para o seu pai e dizer o seguinte: envia Benjamim. Ele entregou o que tinha mais precioso, o que sobrou de mais precioso para ele. Ele confiou. Naquele momento, Benjamim era o que tinha de mais precioso nas mãos de Jacó. E junto com Benjamim, Jacó envia uma oferta que tinha ouro, que tinha prata, lembra que nós lemos lá no começo? Que tinha incenso, que tinha mirra, tinha óleos aromáticos, que haviam coisas que só tinha na terra lá de Canaã e não havia na terra do Egito. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, querido. Não defina nada, não determine e não estabeleça o final das coisas da sua vida pelo que você está passando agora. Saiba que você tem um pai. Você tem um pai e você não imagina que esse pai é poderoso para mudar e enviar para a sua vida. Glória a Deus. Pode ter dado aí para você uma túnica ensanguentada, mas quando verem, quando ouvirem, ou quando observarem, ou se quando souberem o que o pai deu para você, eles vão dizer: é a túnica? A túnica, diabo, fica para você. Eu vou ficar com a bênção do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. José não está morto, não. Porque o que meu pai tem para mim e para você, queridos, é sempre muito maior e melhor do que aquilo que possam ter de tirar um dia, do que aquilo que eu possa ter perdido algum dia na minha vida, no meu passado. É muito maior do que aquilo que hoje pode não mais fazer parte da minha vida. É muito maior. Aí no verso 24 até o 26, olha, eu imagino assim, então, Rubens entrando lá em casa e gritando: papai, papai, José está vivo, olha só, José não está morto. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a tua promessa não morreu, querido. Isso quer dizer que túnica ensanguentada ficou lá para o diabo. Essa mentira não vai mais conduzir a sua vida. A tua promessa não foi esquecida, ela não está sepultada, ela não foi esquecida. E o que te faz, o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel, por causa que Deus ele é fidelidade. Ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele é tão fiel que Ele permanece fiel, independente da nossa fidelidade. Nos dirá infinitamente mais e além sobre a tua vida. Amém. Para a tua casa, para a tua família, lá para a empresa onde você trabalha, a empresa que você administra, a empresa que Deus te deu. Eu quero que você ouça e creia nisso, porque a segunda notícia, o pastor Oswildo pregou aqui quinta-feira, foi melhor que a primeira. A segunda notícia foi: qual é a primeira notícia? José morreu. E a segunda notícia? A segunda notícia é que José está vivo e ele hoje é governador do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Salomão diz lá que Deus fez um dia em oposição ao outro. O pastor me pregou uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar aqui, mas que tem a ver com isso, que a segunda notícia é melhor do que a primeira. Querido, quero que você saia desse lugar crendo em uma coisa: que o diabo não vai cansar de investir contra a sua vida. Ele pode colocar uma aquaplanagem lá para você poder virar seu carro, seja lá o que for. Ele não vai conseguir impedir você de estar nesse lugar, de adorar ao Senhor, de ser abençoado por Deus. Ele pode lançar uma mentira no seu coração para te afastar desse lugar de bênção que é a igreja do Senhor. Prepare-se para a segunda notícia. Ela vai abalar
ela vai trazer alegria sobre a sua vida. Ela vai te fortalecer, ela vai te levantar, ela vai colocar você de pé, ela vai trazer benefícios para a sua vida aqui. Muitos que vão ver não vão nem acreditar, como nós vamos falar aqui daqui a pouco. Você vai ver o desfecho dessa história, porque olha o que o texto diz: quando José escutou a notícia, o coração dele quase que parou, quando ele soube que o seu filho estava vivo. Falou aqui, profetiza sobre que é a pessoa que está do seu lado aí, querido, que antes que o ano termine, porque ainda o ano não acabou, Deus vai mandar uma notícia para a sua vida, que o seu coração não vai só quase parar, você não vai acreditar nas coisas que Deus vai fazer. Está vindo uma notícia sobre a sua vida que vai te surpreender, vai marcar a sua história, vai te abençoar. Ninguém acredita, mas vem aí, boa notícia aí, querido. Amém. Glória a Deus. Determinado para a sua vitória e para a sua vida. Nós não vivemos lá por Wall Street, lá onde aquelas coisas estão acontecendo com a economia. Nós não vivemos pela essa economia. Jeová é o dono do ouro e da prata sobre nós. Eu não sei que notícia o seu gerente deu, alguém possa ter te dado, mas Deus ainda vai mandar uma notícia boa para você. E essa notícia vai entrar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí acontece aqui, queridos, uma coisa tremenda. Olha o que diz aí naquele texto. Jacó diz, o texto diz assim, ó: e não podia acreditar neles. Oh meu pai, como eu queria receber uma notícia dessa sobre a minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, que Deus faça algo na minha vida tão sobrenatural, que até eu mesmo vou ficar sem saber, sem acreditar. E Jacó então deve ter perguntado, eu acredito, que Rubem? Mas e essa túnica ensanguentada aqui? Eu imagino Jacó perguntando para Rubem isso. E Rubem deve ter tido que explicar que era sangue de bode ou algo do tipo. E Jacó deve até ter perguntado se ele não estava enganando Jacó de novo. Quer dizer para você, querido, que a tua promessa ela está viva, que a tua promessa ela não morreu, e ainda que você possa estar vivendo um momento que pareça que ela está em volta em uma túnica ensanguentada. A túnica ensanguentada pode ter tirado os teus sonhos, pode ter tirado o seu ânimo, pode ter feito você muitas vezes até ter se afastado de Deus, do ministério do Senhor. A túnica ensanguentada pode ter feito você desistir até mesmo de si mesmo, de não acreditar em você mesmo. Você vai ao culto, vai à igreja, e quando canta você muitas vezes até sorri por fora, né? Porque dentro deve ter aquela amargura, aquela tristeza. E eu profetizo, depois desta ministração, vão olhar para você e vão perguntar: mas o que aconteceu com você? Glória a Deus. Como é que está aquele olhar de tristeza que eu não estou vendo mais? Alguma coisa mudou nesse rapaz, alguma coisa mudou nessa irmã, alguma coisa mudou nesse irmão, porque eu não estou vendo mais aquele olhar triste, eu não estou vendo mais aquele olhar de derrotado. Eu estou vendo o olhar de alguém que tem muita esperança, de alguém que recebeu uma boa notícia, de alguém que está sendo abençoado, de alguém que é mais do que vencedor. E aquela ficando na lavaná sobre a sua vida, querido. Eu quero profetizar bênçãos sobre a sua vida, e ainda antes que termine este ano. Aleluia. Glória a Deus. Porque agora o seu espírito reviveu. Glória a Deus. Não é mais mentira que conduz a sua vida. Israel, aqui no verso 28, olha a palavra, diz Israel: basta. No capítulo 37 é Jacó. No 45, quem é que está falando aqui? É Israel. Até isso mudou, querido. Talvez no capítulo 37 lá da sua vida você seja um fracassado ou uma fracassada. Mas quando você chegar aqui, nesse capítulo 45, príncipes e princesas do Senhor, aleluia, basta de carregar túnicas ensanguentadas, de ter a sua vida controlada por uma mentira. Basta, diga basta, dirigido pela palavra de alguém que não sabe o que Deus tem preparado para você. Alguém que tentou jogar uma praga sobre você, que essa túnica ensanguentada é uma mentira. Basta de achar, porque você quebrou, porque você faliu, ou porque você fraquejou 2, 3, 4 vezes,